Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1130. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 24 minutos da terça-feira, 18 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, muito tarifado, perdeu a conta de quantas tarifas incidem sobre os produtos exportados e muito deprimido, com muita insônia e viciado em brigadeiro de colher. Esse é o professor Bagdadi, que está muito preocupado com o cenário internacional pantanoso e incerto. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso. Tudo bem, Daniel Souza, com S. Vamos lá para mais esse bate-papo 1130. Um prazer estar aqui de novo, mais uma vez com vocês, nessa terça-feira. A gente tinha, aliás, um episódio marcado para ontem à noite, não conseguimos gravar por motivo de força maior, mas, cara, estamos nós, né, retomando a rotina nessa terça-feira. E, Daniel, eu queria começar o nosso episódio falando sobre as intermináveis negociações acerca de Hormuz, para ver se Hormuz vai reabrir, se não vai. E, Daniel, quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me informo sobre o que está acontecendo lá, mais eu vejo que ninguém sabe exatamente para onde que a coisa está indo. E o meu ponto de partida, né, para esse episódio de hoje, Daniel, é que o presidente Donald Trump disse que não há negociações em andamento e nem agendadas com o Irã. Mas não tinha, Tanguy? Até ontem tinha, Ele falou, anteontem, não, e agora não tem, mudou. Então, mas ele falou que Confuso não tem isso. negociações. Não tem negociações. Mas que o Hormuz está aberto. Ah, eu não entendi. Mas o Irã Daniel, disse que está aberto, fechado. querendo passar por lá. Como é isso? Aí o Irã respondeu. O que o Irã disse? O Irã falou assim, não é bem assim. Estamos negociando, mas as negociações estão travadas. Então tem negociação, mas a negociação está travada e o Hormuz está fechado. Aí você fala assim, peraí, então o Trump disse que não tem negociação, mas o estreito está aberto, o Irã diz que tem negociações, mas as negociações estão travadas e o Estreito de Hormuz está fechado. E aí me aparece, Daniel, um negociador americano, que é o Jared Kushner, que é genro do Trump, e que diz, Daniel Souza, que nunca se viram negociações tão boas e, que estão avançando tão bem quanto essas negociações entre Estados Unidos. Peraí, o Kushner tá contradizendo o Donald Trump. Tem que estar muito confuso isso, não estou entendendo mais nada. Segundo ele, as negociações continuam ativas e são provavelmente mais robustas do que nunca. O que isso tudo quer dizer, Daniel? Que ninguém sabe exatamente para onde que a coisa está indo. Você tem, dentro dos Estados Unidos, gente falando coisas completamente diferentes. E aí, Daniel, no meio dessa bagunça toda, tem um país que está assim, gente, eu não sei o que eu faço. Assim, eu sou aliado dos Estados Unidos, mas eu sou vizinho do Irã, que é Omã. Omã, Daniel, é aquele país que está na outra margem do Estreito de Hormuz, né? Então, o Estreito de Hormuz ele tem uma margem, que é o Irã, o outro lado, que é Omã. O Irã é muito mais poderoso que Omã. Omã é um aliado dos Estados Unidos, mas sabe que não pode armar briga com os iranianos, tá? Pelo fato de que tá do lado, né? Os Estados Unidos vão embora, esquecem Omã lá, é Omã que vai ter que lidar com os iranianos. Então, o Omã fica tentando, Daniel, ficar meio lá, meio cá. Aí, o que Donald Trump falou? Ameaçou bombardear Omã se o país não colaborar com os Estados Unidos. Eu fico imaginando o pânico, o terror, o desespero do governo de Omã, Daniel, numa situação como essa. Mas eu tô trazendo isso aqui, Daniel, pelo fato de que há uma sensação de que os Estados Unidos, né, particularmente Donald Trump, sabem que precisa encerrar essa guerra o quanto antes. Mais uma vez, a gente tem falado sobre isso aqui o tempo todo. As eleições estão chegando, as eleições nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato. A popularidade do Trump ela bateu a sua mínima, né, no atual mandato, que é de 33% de aprovação. Quando a gente chega nesse ponto do mandato, normalmente, né, uma aprovação razoável, né, de presidentes americanos, normalmente está na casa de 40, 41, 38, 40, 39, está mais ou menos por aí. A popularidade de Trump é de 33. Então, há uma certa pressa em concluir as negociações, mas essas negociações estão em banho-maria.
E a gente sabe exatamente, Daniel, quem é que ganha, né? Quem é que tem o tempo ao seu lado, que é o Irã. Deixe os Estados Unidos se desesperarem, porque lá na frente eles vão ter que fazer a primeira concessão que vê à frente para poder encerrar essa guerra. E aí a gente tem, do outro lado, Daniel, os Estados Unidos pensando como é que eles podem aumentar a pressão sobre o Irã, né? Particularmente do ponto de vista econômico e financeiro. É verdade, Tanguy. O Trump tem sobre a sua mesa algumas alternativas para aumentar a pressão econômica sobre os iranianos e atingir patamares nunca antes vistos, nas palavras até do próprio Donald Trump. Algumas opções. Opção número 1. Sanções às refinarias independentes chinesas, as chamadas teapots. Elas respondem por 1/4 da capacidade de refino da China. A China compra, ou pelo menos comprava, mais de 80% do petróleo iraniano exportado por via marítima. Opção número 2. Sanções a bancos chineses de maior porte. O Tesouro americano já alertou 2 grandes bancos chineses não identificados publicamente sobre o risco de sanções. Existe ali um risco real também de retaliações de Pequim no momento em que Washington tenta minimizar as tensões entre o Xi Jinping e o Donald Trump. Opção número 3. Intensificação do enforcement existente. Na prática, o Bensed ele tem sinalizado pressão adicional sobre transportadores, compradores de petróleo e operadores de câmbio que ajudam o Irã a pagar por importações. Na prática, essa sanção já existe, só que ela seria intensificada. Você teria possivelmente novas sanções nessa área. Opção número 4. Bloqueio terrestre. Isso exigiria a colaboração de Iraque, Turquia, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Azerbaijão e Armênia. Apenas, né, Tanguy? O Trump, na prática, teria, através desses países, a capacidade de realizar um bloqueio terrestre contra os iranianos, de tal maneira a asfixiar o país, inclusive, impedindo a entrada de suprimentos de alta necessidade ou de alta importância. É bem verdade que o Irã é um país relativamente isolado e que o relacionamento com a maior parte dos vizinhos não é exatamente dos melhores. Mas mesmo assim, convencer tanta gente a isolar o Irã, a bloquear em termos terrestres o Irã, me parece algo no mínimo difícil de ser alcançado. Além disso, opção número 5, tarifas sobre países que fazem negócios com o Irã. O Trump tem ameaçado isso repetidamente, mas a Suprema Corte já derrubou a base jurídica para esse tipo de empreendimento, o que não impede, obviamente, o Donald Trump de desrespeitar a ordem judicial e levar adiante essas tarifas sobre países que fazem negócios com o Irã. Tanguy, são possibilidades muito agressivas por parte dos Estados Unidos, mas me parece que o Donald Trump está entrando num modo meio desespero. Vai saber o que ele é capaz de levar adiante. E o Irã, até retornando aqui à nossa discussão, ele exige que os Estados Unidos cumpra aquelas condições que foram estabelecidas e esmiuçadas num episódio aqui do Petit Jornal. Aquelas condições que, aliás, foram assinadas pelo Donald Trump, condições que eram humilhantes para os Estados Unidos, que envolviam ali, entre outras coisas, indenizações de guerra, envolvia ali uma série de situações que tornaria o regime iraniano muito mais forte do ponto de vista político, geopolítico e econômico. E aí, Daniel, a gente está falando também sobre uma série de medidas que você disse que são muito agressivas e, mais do que isso, elas me parecem todas com efeito muito pequeno, né? Você vai sancionar refinarias independentes chinesas que não estão muito expostas ali ao mercado americano. Você vai sancionar bancos chineses. Esses bancos chineses eles podem fazer a vida dos Estados Unidos se tornar muito difícil também, né? Se houver algum tipo de resposta. Você vai tentar fazer um bloqueio terrestre, né? Aí você tem que contar com um monte de país. Se um deles furar esse bloqueio aí, o seu bloqueio ele cai por terra. Esses países eles podem pedir muito dos Estados Unidos para poder fazer esse bloqueio. Enfim, então a gente tem uma série de medidas, mas que mostram uma certa impotência dos Estados Unidos, né? A gente se acostumou sempre a imaginar os Estados Unidos como a maior potência do mundo e que tem capacidade de fazer o que bem entender. E na prática a gente está vendo que as opções que os Estados Unidos têm na mesa não são lá das melhores. Diferentemente, Daniel, de quem utilizar o link que está na descrição desse episódio,
para ver os super descontos que a Insider Store oferece para os nossos ouvintes. Aí, Daniel, são outros 500, tá? É o contrário do cenário de Donald Trump. Eu queria trazer alguns dados aqui, tá, Daniel? Alguns números, algumas informações. Você sabe que o Petit Jornal ele é muito baseado em números e em dados. Daniel, a Tech T-shirt Gola 1, ela tá com 28% de desconto. 28%. Aí você fala assim, porra, 28% de desconto é um baita desconto. Se você comprar, Daniel, o kit com 3, esse desconto vai para 36%. Daniel, eu não sou um as da matemática, mas isso aqui significa basicamente que você vai comprar 3 e você vai ter o desconto de mais de uma. Mais de uma camisa vai para você com, né, integralmente grátis, né? A lógica é essa. A Tech T-shirt Gola V, Daniel, a mesma coisa. 28% de desconto numa peça, 36% de desconto no kit com 3. E a cueca Boxer, Daniel, 21% de desconto se você comprar um e 31% de desconto se você comprar o kit com 5. Para as mulheres também, Daniel, tem desconto desse tipo. A gente está falando sobre o Perfect Top, 13% de desconto. O kit com 3 vai com 22% de desconto. Tudo isso com o link que está na descrição desse episódio, Daniel. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clique no link desse descritivo. Conheça a Insider Store. Tenho certeza que você vai gostar demais. Roupas tecnológicas para as mais diferentes necessidades do seu dia a dia. Clique e aproveite as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria trazer que o Paquistão inaugurou um data center estatal com tecnologia chinesa, e isso está dando uma confusão no país, porque a instalação é voltada a dados críticos do Estado paquistanês e também elementos ligados à inteligência artificial. O projeto foi inaugurado com a presença do primeiro-ministro do país e do chefe militar. Quem inaugurou foi a Sky 47. 60% da Sky 47 pertence à Mari Technologies, ligada à Foley Foundation, controlada pelos militares paquistaneses. Os outros 40% não foram divulgados. De qualquer forma, o que está sendo discutido é que você vai ter uma série de informações sensíveis do Estado paquistanês que estarão sendo guardadas por infraestrutura chinesa e que a infraestrutura chinesa poderia levar os chineses a espionar o Paquistão, dentro de um contexto onde o Paquistão se tornou um país interessante para os interesses estratégicos chineses. Afinal, o Paquistão é uma das possibilidades ali para contornar o Estreito de Malacca. Existe a possibilidade de construção de projetos da nova Rota da Seda. E também existe sempre a possibilidade da China utilizar o Paquistão para fustigar a Índia. Afinal, China e Índia não têm exatamente o melhor relacionamento do mundo, têm disputas fronteiriças, e essa proximidade entre China e Paquistão é sempre algo que incomoda profundamente os indianos. De qualquer maneira, a gente está falando de mais um dos muitos projetos onde tecnologia chinesa se torna cada vez mais relevante e cada vez mais comum. No passado, esses projetos eram controlados notadamente por empresas ocidentais, especialmente americanas. Só que isso tem mudado. A gente tem visto aí que os chineses vêm ganhando cada vez mais espaço do ponto de vista tecnológico e são cada vez mais uma ameaça àquela hegemonia que os Estados Unidos, por muito tempo, consideraram inquebrável. Daniel, eu quero trazer na nossa próxima pauta aqui outro cenário. A gente já falou sobre as negociações em torno de Hormuz, né, entre Estados Unidos e Irã, uma negociação completamente travada. E eu quero trazer uma outra negociação também no Oriente Médio, também com uma repercussão muito grande e que também se encontra travada, que é entre Israel e o Hamas. A gente teve aquele anúncio, Daniel, feito também por Donald Trump. Trump, ele gosta de grandes anúncios, né, Daniel? Encerrei a guerra em Hormuz, o Hormuz está aberto. Aí você vai ver na prática, não está nada aberto. Encerrei a guerra em Gaza, todo mundo aceitou. E você vai ver, na prática, não tem nada de fato concluído. E o assessor sênior da Casa Branca, de novo ele, Daniel, Jared Kushner, ele mesmo que falou que as negociações entre Estados Unidos e Irã estavam avançadas e tal, o que foi, enfim, tá longe de ser um consenso. Também ele esteve em Israel
e passou 2 dias lá com conversas. Aliás, vou corrigir, não foi em Israel, ele foi para o Cairo, né, a capital do Egito, e lá, portanto, se reuniu com lideranças de Israel e do Hamas para tentar alcançar avanços no plano de paz em Gaza. Daniel, nenhuma surpresa quando a gente percebe que não houve avanços. A gente tem diferenças muito importantes entre os dois países, eu acho que nenhuma delas é exatamente, quer dizer, entre o país, né, Israel, e o grupo, que é o Hamas, mas a gente tem diferenças muito grandes entre eles, Daniel, que não é exatamente uma novidade, a gente já vem acompanhando isso aqui com o passar do tempo. O Hamas, por exemplo, diz o seguinte: olha, eu concordei com o desarmamento. Concordei. Lá atrás, quando o Trump falou, eu concordei com o desarmamento. Mas não era um desarmamento de eu entregar minhas armas imediatamente. Eu aceitei custodiar as minhas armas com uma nova liderança palestina que não existe ainda. Então o Hamas, Daniel, fica muito confortável, que eu vou me desarmar, mas só quando já houver uma nova liderança tecnocrática, uma liderança que não existe ainda. E aí Israel responde o seguinte: podemos pensar na reconstrução de Gaza? Claro que temos que pensar na reconstrução de Gaza. Você imagina, né? Gaza foi completamente destruída de 2023 para cá, mas só quando o Hamas entregar as armas. Então, a gente tem Israel e o Hamas, Daniel, sempre colocando obstáculos que colocam a responsabilidade no outro, e aí o outro vai lá e coloca a responsabilidade em você também. Então, o Jared Kushner, Daniel, não arrumou nada, voltou para casa de mãos abanando, o que é um problema também para a política externa de Donald Trump. Trump deu a palavra dele de que você teria algum tipo de avanço. E da parte de Israel, Daniel, eu não estou conseguindo ver, também não é uma novidade, como é que nesse momento atual a gente pode ter qualquer tipo de avanço, levando em consideração que temos eleições gerais em Israel no dia 27 de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sabe, ele tem consciência disso, de que o seu eleitorado não é o eleitorado moderado, não é o eleitorado de centro, não é o eleitorado moderno, ocidentalizado, é o eleitorado religioso e que é favorável a uma briga, uma guerra constante contra o Hamas, ações na faixa de Gaza, não pode recuar. Então, naturalmente, o governo do Netanyahu, Daniel, não pode chegar perto da eleição decepcionando esse eleitorado que pode mantê-lo no poder. Tanto é, Daniel, que a gente teve uma entrevista recente, né, isso aconteceu anteontem, do ministro de Segurança Nacional de Israel, o Ben-Gvir. É um cara importante no governo Netanyahu, é uma ponte de diálogo que o Netanyahu tem com essa extrema-direita nacionalista religiosa israelense, e ele defendeu, o Ben-Gvir defendeu, que Israel mate até 40 pessoas por noite na faixa de Gaza. Segundo ele, Israel deveria promover entre 30 e 40 assassinatos seletivos todas as noites na faixa de Gaza, incluindo indivíduos que não representam uma ameaça imediata, declarando que essas pessoas não merecem viver e nem sequer são pessoas. E que dessa maneira você teria uma facilitação para o estabelecimento de assentamentos judaicos em toda a faixa de Gaza. Israel já teve assentamentos na faixa de Gaza até 2005. Em 2005, Israel desmantelou esses assentamentos, né? Quem fez isso foi o Ariel Sharon, lá em 2005. A ideia dele é voltar. A gente sabe, Daniel, que isso ressoa com uma parte importante do eleitorado e é exatamente o discurso que Benjamin Netanyahu também precisa comprar nessa fase final do mandato. Lembrando que se ele não for reeleito, a chance dele ir preso aumenta dramaticamente, viu, Daniel? Avançando para a próxima pauta, Tanguy, quero registrar que 29 estados americanos iniciaram nessa terça-feira, 18 de agosto, um julgamento federal contra a Meta, a gigante da tecnologia, a Big Tech do Vale do Silício. Esse julgamento está acontecendo em Oakland, na Califórnia. Facebook e Instagram teriam sido projetados para estimular o uso compulsivo por crianças e adolescentes, e a empresa teria apresentado as plataformas como seguras para esse público. Os estados também acusam a Meta de coletar e utilizar indevidamente dados pessoais de crianças em uma violação à legislação federal. 4 estados lideram o processo: Colorado, Califórnia, Nova Jersey e Kentucky. 8 integrantes participarão do julgamento como júri, mas têm função meramente consultiva. A decisão caberá à juíza federal Yvonne Gonzalez Rogers. A Meta, ela afirma ter investido fortemente na proteção de menores, nega ter feito declarações enganosas
e disse que os estados não apresentaram provas de danos concretos. Eu acho que eu posso apresentar, Tanguy. Se esses camaradas aí não apresentaram, eu posso sugerir aí algumas. Enfim, deixa pra lá. Voltando para a pauta. A Meta estima que, em um cenário máximo, as multas poderiam chegar a 1,4 trilhão de dólares. Os estados, porém, indicaram preliminarmente que o valor poderia ficar próximo a 200 bilhões de dólares. Os estados também pedem verificação de idade mais rigorosa, eliminação de recursos como rolagem infinita, contagem de likes, stories e etc. O processo foi aberto em 2023, após uma investigação conjunta que ganhou força após as denúncias de uma ex-funcionária da Meta, a Frances Haugen, em 2021. Se a gente pensa num contexto um pouco maior, nós estamos falando de empresas do Vale do Silício, Big Techs, como TikTok, YouTube, Meta e etc., que enfrentam processos nos Estados Unidos relacionados a possíveis danos a crianças e adolescentes. Existe um impacto potencial, né? O resultado poderia potencialmente estabelecer precedente importante para a regulação das redes e influenciar e provocar mudanças no funcionamento dessas plataformas. Me parece um julgamento super importante e, a depender do que aconteça, nós podemos ter aí mudanças relevantes sobre a dinâmica de funcionamento de muitas dessas plataformas que se tornaram fortemente presentes no nosso dia a dia e também no dia a dia de adolescentes pelo mundo todo. Daniel, num episódio, algumas semanas atrás, a gente falou sobre o novo surto de ebola que surgiu no continente africano, em particular na República Democrática do Congo. Talvez o pessoal se lembre, né? Talvez os nossos ouvintes se lembrem que a gente teve um surto muito, muito sério de ebola entre 2014 e 2016. E existe a perspectiva, Daniel, de que o atual surto de ebola possa eventualmente ultrapassar aquele que foi o mais agudo da história entre 2014 e 2016. O atual surto, Daniel, já é o surto mais grave da história, particularmente da República Democrática do Congo. Então ainda não é a maior em termos gerais, né, no continente africano, né, no leste da África como um todo, mas já é o maior da República Democrática do Congo. A gente já está falando, Daniel, só na República Democrática do Congo, em 2.325 mortos e 4.945 casos confirmados. Aliás, desculpa, falei leste da África, aqui a gente está falando sobre a África Central e Ocidental. A gente está falando, portanto, Daniel, sobre quase 5.000 casos confirmados, e há um problema sério, que a OMS ressalta também, que é o fato de que muitas vezes você tem dificuldade de fazer o diagnóstico. A maior parte das pessoas que morre, Daniel, morre fora dos principais centros de saúde. Ou seja, você consegue fazer o diagnóstico depois que a pessoa já faleceu. A OMS, Daniel, ela está alertando que, como eu disse, essa crise atual ela pode superar o surto da África Ocidental de 2014 a 2016, em que nós tivemos 11.325 mortes. Existe a perspectiva de que, se agora você conseguir estabelecer algumas travas, talvez em 3 semanas o surto esteja sob controle. Só que, como eu disse, o problema é que às vezes você tem condições sanitárias muito precárias, as pessoas não têm acesso ao sistema de saúde, muitas vezes você tem pessoas que morrem em locais muito distantes, muito afastados dos grandes centros, das principais cidades, dos centros sanitários, e isso acaba trazendo, portanto, um problema muito grave, que é o espalhamento da doença por uma área maior. Particularmente agora, Daniel, que a gente tem uma nova cepa. Eu vou tentar falar o nome da cepa aqui, vamos ver se eu acerto, que é a cepa Bundibugyo, que é uma cepa, Daniel, que ainda não tem vacina, você está tentando desenvolver uma vacina, e é sempre o problema de uma epidemia como essa, né? A gente está sempre correndo atrás de uma vacina para uma doença que já está matando pessoas. Então, olho vivo, Daniel, porque em 2014 para 2016 isso foi muito grave no continente africano. Tivemos uma outra crise como essa em 2018, né? De 2018 a 2020, muito sério também. Mas a atual crise já é a maior da República Democrática do Congo e tem a perspectiva de eventualmente ultrapassar a maior crise da história, que foi aquela de 2014 a 2016, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira, tentando terminar aqui o nosso episódio com uma nota um pouco mais leve, um pouco mais suave? Daniel Souza, quando o Papa Francisco, né, assumiu, né, o papado, o São Lourenço
enlouqueceu, né? Que é o time do coração dele lá da Argentina. Parece que nós temos algo parecido agora, me conta. Temos algo parecido com o novo Papa, o Papa Leão XIV, que nasceu e cresceu nos Estados Unidos, mais especificamente no sul da cidade de Chicago, e é torcedor fanático do White Sox. Ele não é torcedor do Cubs, né, o Chicago Cubs. E aqui estamos falando de times de beisebol, aquele esporte esquisito que se joga nos Estados Unidos e também em outros países aqui da América Latina, que a gente tem muita dificuldade de compreender aqui no Petit Jornal como é que funciona o tal do beisebol. A gente só sabe que tem que pegar o bastão e acertar a bolinha. É só isso. Inclusive, eu acabei de descobrir que existe um time chamado Cubs. Você fez questão de dizer que não é o Cubs. Eu não sabia nem que o Cubs existia, mas agradeço aí por saber de mais um time. O Cubs, Obrigado pela informação. Eu sei que existe por causa de Curtindo a Vida Doidado, porque o Ferris Bueller foi no jogo do Cubs. Nossa, entreguei muito a minha idade agora. Mas um dos Não, programas... vale a pena ver de novo. Não, e vale a pena ver de novo também traga a idade. Não, a gente tá falando filmes antigos, Daniel, filmes que antigos. aparecem aí. Isso. Isso. Não que eu me lembre, mas o Ferris Bueller acabou entre os programas que ele desfrutou naquele dia que ele matou a aula com a sua namorada e o seu melhor amigo. Eles fizeram um monte de coisa. E entre os programas estava assistir um jogo do Chicago Cubs, né, um jogo de beisebol. Mas não é para o Chicago Cubs que o Papa Leão XIV torce. Ele torce para o arqui-inimigo do Chicago Cubs, que é o White Sox. E você sabe que o White Sox descobriu meio por acaso que o Papa é torcedor do White Sox. E desde então eles não deixam o Papa em paz. Mandam produtos personalizados. Pedem para ele gravar vídeo. Pedem para ele rezar. Para ele mandar bênção. Para ele participar. Não estão deixando mais o Papa em paz. O Papa agora se tornou ali o torcedor número 1 do White Sox. Ele, inclusive, chegou a rezar por Jacob Gonzalez antes de um jogo e isso acabou resultando ali num home run, né, que é quando você isola a bola, né? Você pega lá o taco, aí o cara joga a bola e você rebate, a bola sai do estádio. É o home run. É a única coisa que eu entendo de beisebol e parece que é muito bom porque você faz ali um monte de... Você circula lá naquele quadradinho lá e faz um monte de pontos. É isso, Tang. Então, fica aqui o registro do nosso Papa, torcedor do White Sox. Ô, Daniel Souza, você quer uma curiosidade? Ah, por favor. Sabe qual é o jogo que teremos hoje, nessa terça-feira, às 21h05? Qual? Chicago Cubs e Chicago White Sox. Ah, meu Deus. Como é que é a vida, né, Daniel Souza? Qual é a sua aposta, Daniel? Eu não sei como é que são os placares. Eu vou botar em um 3-1 Chicago Cubs, viu? Tem 3-1? Tem como? Tem empate no beisebol? Vamos ver se tem empate. Acho que vai ser 45-13, pode ser? 45-14. Pode ser 30-30? Pode ser empate? Ou é daqueles esportes americanos que não pode ter empate? Porque os Estados Unidos tem isso, né? Não pode ter empate no esporte e tal. Ou então 22-20, sei lá. Pronto, o White Sox vai ganhar. 1-1? Estão rindo aqui, Daniel. Coloquei 3-1 no chat, o pessoal tá rindo. Não faço a menor ideia, Daniel. Eu também não faço a menor ideia de como é a contagem 94-72? Não sei. Tá, beleza. Enfim, vamos encerrar. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Eu não vou. A gente volta com mais informações sobre beisebol na próxima. Não volta, não. A gente não volta, não. Isso é mentira, Daniel Souza. Isso é mentira, gente. É óbvio que a gente não vai voltar com mais informações. Você imagina. Ô, Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio sem informações precisas sobre o beisebol. E deixa aqui um agradecimento a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que tá junto com a gente. E lembrando que daqui a pouquinho, né, hoje é terça-feira, dia 18 de agosto, daqui a pouco nós temos mais uma aula do Petit Cursos. A gente vai falar sobre o Mar Vermelho, vamos falar sobre Estreito de Bab el-Mandeb, vamos falar sobre as principais rotas, Daniel, nesse curso que a gente está desenvolvendo agora, as principais rotas internacionais, algo que é fundamental em termos de comércio, em termos de conexões internacionais, em termos de globalização de uma forma geral. Tudo isso está lá em petcursos.com.br, o link está na descrição desse episódio. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um produto digital artesanal e a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância. Por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica aqui também a sugestão, o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio, nós temos a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, que acaba sendo uma maneira bacana para quem prefere o cartão de crédito. Tem o link do Patreon,
que também é uma forma bacana para quem quer apoiar do exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.